Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje Deus tem uma direção específica para a sua angústia. Sinto uma alegria profunda em ver sua fidelidade em nos ouvir diariamente. Essa constância é o que fortalece o seu espírito. Obrigado por fazer deste apostolado o seu encontro marcado com o Senhor todos os dias. Vamos nos sintonizar com a verdade que é Jesus Cristo? Feche os olhos, respire calmamente. Esqueça o mundo lá fora e foque apenas no Cristo que habita em você. Sinta o sopro da vida entrando em seus pulmões como um presente de Deus. Peça que o Senhor acalme as tempestades do seu interior para que você consiga ouvir claramente o que Ele quer te falar hoje. Este é o seu momento de desapego e encontro. Hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. E outros diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Felipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedirdes, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Façamos um breve silêncio para a palavra de Deus ecoar em nossas vidas. E se você sente que não deve caminhar sozinho, junte-se a nós. Sua inscrição e seu comentário são formas de dizer ao mundo que a palavra de Deus é o nosso verdadeiro alimento. É um prazer ter você nesta caminhada diária. Meditação do Evangelho segundo o livro Falar com Deus, do Padre Francisco Fernandes Carvajal. O Evangelho da missa de hoje relata-nos o martírio de João Batista, que foi fiel à missão recebida de Deus, ao ponto de dar a vida por ela. Se tivesse permanecido calado ou à margem dos acontecimentos, nos momentos difíceis, não teria morrido degolado no calabouço de Herodes. Mas João não era como uma cana agitada por qualquer vento. Foi coerente até o fim com a sua vocação e com os princípios que davam sentido à sua existência. O sangue que derramou, e depois dele, os mártires de todos os tempos, unir-se-ia ao sangue redentor de Cristo, para nos dar
um exemplo de amor e de firmeza na fé, de valentia e de fecundidade. O martírio é a maior expressão da virtude e da fortaleza e o testemunho supremo de uma verdade que se confessa até dar a vida por ela. O exemplo do mártir traz-nos à memória que se deve à fé um testemunho pessoal, preciso e, se chegar o caso, custoso, intrépido. Recorda-nos, enfim, que o mártir de Cristo não é um herói estranho, mas é para nós, é nosso. Ensina-nos que todo cristão deve estar disposto a renunciar à sua própria vida, se for necessário, em testemunho da sua fé. Os mártires não são apenas um exemplo incomparável que nos vem do passado. A nossa época atual também é tempo de mártires, de perseguição, mesmo sangrenta. As perseguições pela fé são hoje muitas vezes semelhantes às que o martirológio da Igreja registrou durante os séculos pretéritos. Elas assumem diversas formas de discriminação dos fiéis e de toda a continuidade da Igreja. Há hoje centenas e centenas de milhares de testemunhas da fé, muito frequentes, desconhecidas ou esquecidas pela opinião pública, cuja atenção está absorvida por outros fatos. Com frequência, só Deus as conhece. Elas suportam privações diárias nas mais diversas regiões de cada um dos continentes. Trata-se de fiéis obrigados a reunir-se clandestinamente, porque a sua comunidade religiosa é considerada ilegal. Trata-se de bispos, de sacerdotes, de religiosos a quem se proíbe o exercício do santo ministério nas suas igrejas ou em reuniões públicas. Trata-se de jovens generosos a quem se impede de entrar num seminário ou no local de formação religiosa para realizarem aí a sua própria vocação. Trata-se de pais a quem se nega a possibilidade de assegurarem aos seus filhos uma educação inspirada na sua fé. Trata-se de homens e mulheres, trabalhadores manuais, intelectuais e de todas as profissões que, pelo simples fato de professarem a sua fé, enfrentam o risco de se verem privados de um futuro brilhante para suas carreiras ou estudos. Quanto à maioria dos cristãos, o Senhor não lhe pede que derramem o seu sangue em testemunho da fé que professam, mas exige de todos uma firmeza análoga que os leve a proclamar a verdade com a vida e com a palavra em ambientes que podem ser difíceis e hostis aos ensinamentos de Cristo, e a viver plenamente as virtudes cristãs no meio do mundo, nas circunstâncias em que a vida os colocou. Este é o caminho que deverão percorrer e em quem deverão ser igualmente heróicos. O cristão de hoje necessita particularmente da virtude da fortaleza, que, além de ser humanamente atraente, é imprescindível em face da mentalidade materialista de muitos, do comodismo e do horror por tudo o que se supõe mortificação, renúncia ou sacrifício. Qualquer ato de virtude inclui um ato de coragem, de fortaleza. Sem ela, não se pode ser fiel a Deus. São Tomás ensina que esta virtude tem duas vertentes. Por um lado, leva-nos a acometer o bem sem nos determos perante as dificuldades e perigos que possa ocasionar. Por outro, a resistir aos males e dificuldades, de modo a não cairmos na tristeza. No primeiro caso, encontram o seu campo próprio de atuação as virtudes da coragem e da audácia. No segundo, a paciência e a perseverança são virtudes que temos ocasião de praticar todos os dias, em ponto pequeno talvez, mas constantemente.
Somos heróicos em aproveitar essas oportunidades? O nosso compromisso é colocar Deus no centro de todas as nossas decisões. O caminho mais fácil para você não se esquecer disto é estar conosco no grupo VIP do WhatsApp, onde a meditação chega a você diretamente. Te espero também lá no Instagram para mergulharmos na sabedoria de Santo Antônio, o doutor evangélico, que tem tanto a nos ensinar sobre as coisas do reino. Que Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.